Ele é híbrido, ele tem uma parte dedicada a essa questão do online, e tem uma parte, 75% práticas, né. Por que que nós precisamos da prática? Porque tem vivências de autoconhecimento, né. Então para as vivências tem que ser ali no presencial. Tem as rodas que são realizadas, né, já é a parte do estágio, tem que ser realizadas no presencial. Depois de um certo tempo, de 60% do curso, aí sim, aí vai se trabalhar online. Tem roda de terapia comunitária online que acontece hoje que ajuda pra caramba, né. Até 2022 a gente não tinha essas rodas online, sabe, Deise, mas aí com o advento da pandemia, né, a gente foi adaptando, né, subimos para o online e foi o que ajudou muitas pessoas, principalmente da área da saúde, né, muitos profissionais da área da saúde, a passar por essa temporada de né, que a gente não sabia onde é que ia chegar, né, onde ia dar, né, mas conectar com a gente nessas rodas e falar dos seus sofrimentos que estavam passando naquele momento, né. A gente tem um trabalho que a gente ganhou em 2022, que foi, o Prêmio Rainha Silvia da Suécia, né, nossa, coordenadora é a Jussara, e naquele tempo ela estava fazendo roda junto com os alunos da faculdade de medicina, que ela dá aula na faculdade de medicina, né, fazia roda no campo de idosos, no espaço de idosos, né, então a conexão foi tão bacana com os alunos e com os idosos dentro nesse momento de vida que ela escreveu sobre isso, né. Tinha esse prêmio, premiação internacional para enfermeiros que trabalhavam na área e que estavam descobrindo tecnologias novas, e a Jussara, ela fez essa inscrição falando dessa tecnologia, porque é uma tecnologia leve, né, a da terapia comunitária, e aí ela foi a enfermeira da América Latina que ganhou essa premiação e foi até a Suécia para receber esse prêmio, né, que foi um prêmio muito importante para a gente do Instituto Afinando Vidas, né, e que expandiu muito mais o nosso trabalho, né. Então eles falavam lá: "Nós queremos aprender essa técnica", que na verdade a terapia comunitária ela é ancestral, né, ela é trazida agora, né, nesse formato que o professor Adalberto, traz, que é uma roda de conversa estruturada. Dentro dessa roda de conversa vem aí Paulo Freire, vem aí antropologia cultural, vem aí a crise, vem aí resiliência, então tem todos os bolsos de teorias que vêm aí, mas assim, é aquela moda antiga de sentar ali na porta de casa, né, com os vizinhos no interior lá na rua, e conversar e partilhar como é que foi o dia, né. "Ah, eu não tenho um copo de açúcar", o outro empresta o copo de açúcar e troca pelo feijão, sabe. É aquele ponto de apoio, é aquele ponto de saber que não está sozinho, que as pessoas estão ali para poder, te ajudar, você conta com elas contam com você. Então o professor resgatou de lá, né, essa técnica, colocou dentro de uma sequência e aí veio aí a terapia comunitária, que a gente faz em 1 hora. Mas como ele começou com isso, que é muito engraçado, ele começou debaixo de um pé de caju, de cajueiro, né, porque as pessoas iam procurar ele na universidade e falavam: "Olha, a gente, tem muita gente aqui numa Arthur Barreto morava numa comunidade, numa favela, lá no Ceará, e mandava pacientes para ele atender. E aí teve um momento que ele falou assim: "Olha, tá vindo muita gente atender, não tá tendo mais espaço para as pessoas de outras regiões. Pode deixar que eu vou lá". E aí ele foi até Pirambu, chegou lá, não tinha um consultório estruturado para ele atender as pessoas. Aí ele falou assim: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui debaixo do pé do cajueiro, cada um traz a sua cadeira e a gente fica aqui". E aí ficaram por alguns alunos de medicina, ele médico, e as pessoas foram trazendo aí os suas cadeiras, sentando, e ele ia fazendo a receita. No que ele fez receita, chamou uma senhora, pra atendê-la, ele deu a receita para ela, falou assim: "Olha doutor, não vai adiantar nada para mim, porque eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento". E ele ficou pensando, né: "Nossa, e agora? Eu tenho um problema aqui". Precisa resolver esse problema, porque senão como é que estava gerando uma crise nele, né. Como é que eu venho da universidade para trazer um trabalho aqui para desenvolver, e sendo que esse trabalho precisa de dinheiro e essa pessoa não tem dinheiro. Aí ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam ao redor, né, alguém já ela estava sofrendo estresse, não dormia,
né, por conta de filho que tinha morrido e tudo mais. E aí ele perguntou, né: "Alguém já passou por questões de não conseguir dormir por conta de problemas? Como é que fez para solucionar?" Aí, as pessoas começaram a levantar a mão: "Olha, eu vou, faço minha oração", o outro eu faço caminhada, o outro eu vou, né, cada um trouxe uma oferta. E aí ele falou assim: "Então sirva-se daquilo que for melhor para você", né. E era uma questão de sofrimento que ela trazia, não era patologia, era sofrimento. E ela com aquela ouvindo as pessoas, ela ficou assim sensibilizada de saber que ela não estava sozinha dentro daquilo. Muitas pessoas também tinham passado por coisas parecidas e tinham conseguido sobreviver. E aí ela se serviu de algumas coisas ali que foram interessantes para ela, e ela foi melhorando ao longo do tempo. E aí foi nascendo a estrutura da terapia comunitária, como é. Então ela contempla pessoas que têm ali alguma patologia e aqueles que estão em sofrimento que não têm a patologia em si, mas estão ali com algumas questões, pessoais, emocionais, que possam ali ser trabalhadas Em conjunto, em isso mesmo. conjunto, operativo, partilhado. E é sempre junto, e é sempre em roda, é sempre uma rede trabalhando ali junto. E funciona com música? Como que é esse início? O que seria? Como seria essa roda? Ah, isso é uma das partes mais legais, porque é um dos combinados que a gente tem na terapia comunitária, né. É sempre falar na primeira pessoa, eu, Hélito, falo de mim, da minha experiência. Se alguém lembrar de uma música, de algum poema que tem a ver com aquilo que a gente tá falando, persistência, ter fé, continuar, pode trazer um trecho de uma música. Por que a música? Porque trabalho emocional das pessoas, né, trabalho emocional, ver aquilo ali, as pessoas se mantêm, assim como o humor. Humor com amor. Então tinha um pouco disso também. Outro combinado é a gente não julga e nem dá conselhos. Então, ao invés de apontar os dedos, falar: "Ah, a gente você devia fazer assim, é melhor você fazer assado", a gente tenta transformar em perguntas. "Mas já pensou em fazer assim? Já pensou em fazer dessa forma?". Outro combinado também é falar daquilo que é possível, que não traz coisas, aquilo que for possível que seja possível falar naquele momento, é aquilo que a gente traz naquele momento. E sempre lembrar do eu e não falar da experiência dos outros, sempre trazendo a minha própria palavra, da minha própria experiência. Então, as PICs, especialmente, por exemplo, a terapia comunitária, pode ser trabalhada com qualquer profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer pessoa, Exatamente. qualquer profissional da saúde. E a gente fala dentro dos profissionais da área da saúde, porque ela faz parte da cesta básica do SUS. Ele está dentro do SUS. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 6, equipamentos CRPICs, que são espaços com as técnicas, né. Então tem aqui na Praça da Sé, tem no Bosque da Saúde, tem na Zona Leste, eu não lembro dos outros, né. Mas tem vários outros lugares que a pessoa vai encontrar um escaldapé, vai encontrar uma roda de terapia comunitária, vai encontrar uma ioga, uma meditação, uma dança circular, né. Então ela pode E se todas essas são PICs. todas essas são Pix. Então ela pode chegar ali e ela pode fazer, qualquer Pix que ela quiser ali no CR Pix, né. Agora com relação às empresas que não têm, as empresas pode contratar, né, pode contratar esses serviços, por exemplo, de, resgate da autoestima, por exemplo, de rodas de terapia comunitária, né. A gente tem feito esse trabalho com empresas já há aproximadamente 10 anos, né. Às vezes o funcionário está muito esgotado, muito cansado, né, e precisa muitos adoecidos na empresa, né, então a gente vai até ali, a gente faz essas vivências, a gente conversa com esse funcionário, né. Engraçado que a gente fez muito isso na época da pandemia, mas online, né, Wellington. A gente ia lá para o sertão da Bahia, a gente ia para Pernambuco e ficava lá as rodas para os quilombos, nós fomos para as comunidades indígenas, né, então lugares que não conseguia chegar por conta da pandemia, eh, presencialmente, a gente ia e fazia essas rodas online. Né, e funcionavam muito bem, porque as pessoas ficavam semanalmente ali esperando a gente chegar, pra poder estar junto, conectado com todo mundo ali, né. Então faz muito sentido. E quem quiser contratar nosso instituto, a nossa empresa para levar, resgate da autoestima, terapia comunitária, nós estamos aqui abertos para essas adesões. É Instituto Afinando Vidas, né?